Olá, sou a professora Rejane e nós estudaremos hoje a lista 3 de exercícios sobre limites. Calcule os seguintes limites. Então, letra A. Limite ao x tender a menos infinito dessa função. O que eu tenho aqui no numerador? Eu tenho uma constante positiva. E o denominador, ele está tendendo a menos infinito. Se eu tenho uma constante positiva dividida por um número que está tendendo a menos infinito, esse limite vai tender a zero. Que eu estou dividindo 1 por uma constante que está tendendo a um número cada vez maior, só que negativo. Vai tender a zero por valores menores do que zero, mas vai ficar cada vez mais próximo de zero. E letra B, limite de 3 menos 5 sobre x² mais 1 ao x tender a mais infinito. Aqui também eu tenho uma constante positiva, que é o 5, e esse número aqui, ele está tendendo a mais infinito. Então, uma constante positiva dividido por um número que está tendendo a mais infinito vai tender a zero. Então, todo esse termo aqui vai tender a zero. E vai sobrar limite de 3. Limite de uma constante é a própria constante. Letra C. Limite de 2 raiz de x mais x² sobre 2x² menos 1. Bom, eu posso pensar em dividir tudo por x². Então, aqui eu tenho 2 raiz de x mais x². Vou dividir por x². E no denominador também. Então, aqui eu vou ficar com 2 sobre, que eu tenho x na 1/2, se eu passar para baixo, x na 2 menos 1/2. Tem que tirar o mínimo. 2 menos 1/2 é 2 por 2 dá 4, menos 2 por 2 dá 1, 1 dá 3/2. Mais 1 sobre 2 menos 1 sobre x². O x está tendendo a infinito, né? Eu tenho x aqui numa potência n, fracionária. Esse termo aqui, ele vai tender a zero. Esse aqui também, que é o mesmo caso dos exemplos anteriores. Então, vai sobrar 1/2 é a resposta desse limite. E na letra D, eu tenho menos infinito. Então, vai ficar infinito aqui dentro da raiz quadrada. Raiz quadrada de um número que está tendendo a mais infinito vai dar mais infinito, porque a raiz quadrada, ela tende a infinito quando x tende a infinito. Letra E. 5 raiz de 5x² menos 2 sobre x mais 3 ao x tender a mais infinito. Posso pensar em dividir tudo por raiz, aliás, por x. Vou colocar esse x para dentro da raiz. Então, vai ficar raiz de 5x²
sobre x quadrado, né? Quando ele entra aqui, tem o índice raiz quadrada, aqui o índice é 2, então ele vai entrar como x ao quadrado, menos 2 sobre x quadrado, dividido por, que é x, 1 mais 3 sobre x. Então, eu tenho raiz, vou simplificar aqui, de 5 menos 2 sobre x quadrado, sobre 1 mais 3 sobre x. Ao x tender a infinito, esse termo aqui vai tender a zero, e esse aqui também. Vai sobrar raiz quadrada de 5. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui na letra F, porque agora o x está tendendo a menos infinito. Então, se eu fizer o mesmo processo que eu tinha aqui, porque é a mesma função, inclusive, né? Mas, quando eu colocar aqui divisão por raiz de 5x² menos 2, dividido por x, agora eu tenho que tomar um certo cuidado, porque esse x ele está tendendo a menos infinito, né? Então, se eu tiver assim, raiz de x ao quadrado, ele sai para fora como sendo módulo de x, porque se o x é negativo, eu não posso dizer que raiz quadrada do x ao quadrado é igual a x, né? Vai ser igual a menos o x, porque a raiz quadrada é sempre dar um número positivo. Então, por isso que eu uso o módulo. O que é o módulo? É o próprio x, se o x for um número maior ou igual a zero, e é menos x se ele é um número negativo. Então, a raiz de x ao quadrado é igual a menos x. Então, qual vai ser a diferença aqui no resultado? Em vez de dar mais raiz de 5, porque aqui estava tendendo a mais infinito, vai dar menos raiz de 5. O processo seria exatamente o mesmo, mas como o x está tendendo a menos infinito, eu vou, por esse motivo aqui, ter menos raiz de 5. Letra G. Limite ao x tender a menos infinito de x na quarta. Como aqui é uma potência par, esse número aqui que está tendendo a menos infinito, numa potência par, vai resultar mais infinito. Aqui é o x tender a mais infinito, eu tenho uma soma, mas vai dar infinito mais infinito, o resultado será mais infinito também. Aqui, ao x tender a menos infinito, é um polinômio. A gente pode pensar assim, quem comanda lá no menos infinito é a maior potência do x, que é o grau desse polinômio aqui, que é grau 7. Então, posso escrever isso aqui como sendo limite do x na 7, ao x tender a menos infinito. Como é uma potência ímpar, vai ficar menos infinito. Aqui no J, mesma coisa. É um polinômio, o maior grau do polinômio é esse termo que tem menos 2x na 5. Então, como é uma potência ímpar, está tendendo a menos infinito, aqui vai ficar menos infinito. Mas como está sendo multiplicado por menos 2, vai acabar dando mais infinito. O K
eu posso pensar como é limite ao x tender a menos infinito, tomar a maior potência do x do numerador e a maior potência do x no denominador. Vou simplificar, vai sobrar limite de x ao x tender a menos infinito, dá menos infinito. Aqui, só posso fazer isso quando for uma tendência a mais ou menos infinito aqui. Então, nesse caso, posso fazer também o mesmo raciocínio, tomando a maior potência do x no numerador e no denominador o termo é 2x². Vou simplificar, x² sobrou limite de 1/2, limite de uma constante, é a própria constante. E aqui, na letra M, de novo é um limite com x tendendo a menos infinito. Maior potência do x do numerador é x², e do denominador é menos 3x. Vou simplificar, sobrou x na 3, botei o menos aqui para frente, e x está tendendo a menos infinito. Menos infinito ao cubo fica negativo, mas com esse menos aqui da frente vai dar mais infinito, que é a resposta desse nosso limite. Número 2. Em cada caso, verifique se a função dada possui assíntotas horizontais ou verticais. Caso afirmativo, determine as equações dessas assíntotas. Bom, aqui nós temos, para encontrar a assíntota horizontal de uma função racional, assíntota horizontal, o que a gente tem que fazer? Tomar o limite ao x tender a mais ou menos infinito. Então, a gente vai tomar a maior potência do x no denominador. No numerador, temos apenas uma mesmo. 2x² dividido por x², simplifica e fica uma constante. Então, y igual a 2 é a assíntota horizontal. E aonde que eu poderia ter assíntota vertical? Fazendo o denominador igualando a zero. Mas aqui, x² mais 1 nunca será igual a zero. Então, não existem assíntotas verticais, porque não tem nenhum valor de x que eu coloque aqui que o resultado me dê zero, né? Então, só tem a assíntota horizontal e a equação é y igual a 2. Letra B. Assíntota horizontal. Tomar o limite ao x tender a mais ou menos infinito da função f de x dada. É um limite aqui ao x tender a infinito, então eu vou tomar a maior potência do x no numerador e no denominador. Vai ficar o termo com x² dividido por x², simplifico, dá 1. Então, y igual a 1 é a assíntota horizontal. Assíntota vertical, eu tenho fazendo o denominador igual a zero. Então, aqui eu vou ter x² igual a 9, x igual a mais ou menos raiz de 9, x igual a mais ou menos 3.
mais ou menos 3. Se a gente tomar o limite, por exemplo, ao x tender a 3, dessa função, x² mais 5x menos 2 sobre x² menos 9. Se eu substituir aqui o x por 3, vai dar 9 mais 15 menos 2. Vai dar uma constante positiva, né? Isso aqui está tendendo a uma constante maior que zero. E aqui está tendendo a zero. Zero. E aqui está tendendo a uma constante positiva, então uma constante dividida por um número que está tendendo a zero. E aí eu poderia pensar limite pela direita ou limite pela esquerda. Se eu pensar no limite pela direita, eu tenho aqui um valor um pouquinho maior do que 3. Então, o resultado vai dar um valor um pouquinho maior do que zero. Então, eu vou dizer que é um zero pela direita. Aí eu tenho que ver o sinal para saber se esse limite vai dar mais infinito ou menos infinito, né? Então, uma constante positiva dividida por um número que está tendendo a zero, também por valores positivos, vai dar mais infinito. E se eu pensasse, por exemplo, no menos 3? Vou pensar no menos 3 pela esquerda. Quem seria o menos 3 pela esquerda? Aqui está o menos 3, aqui está o zero. Estou me aproximando de valores menores do que menos 3. Então, seria menos 3,001, né? Um valor bem próximo do menos 3, mas em módulo eu tenho 3, alguma coisa. Então, aqui no numerador, eu teria menos 3 ao quadrado dá mais 9, mas 5 vezes menos 3 dá menos 15, menos 2, menos 17. 9 menos 17 dá uma constante negativa agora. E se eu substituir aqui, vai estar tendendo a zero, só que como é um pouquinho aqui maior em módulo do que o 3, quando ele ficar ao quadrado, ele vai ficar um pouquinho maior do que o 9. Então, ele vai estar tendendo a zero pela direita, por valores maiores do que zero, porque aqui está o quadrado, ó, ele vai ficar maior do que 9. Então, é uma constante negativa dividida por um número que está tendendo a zero, por valores maiores, ou seja, positivos. Então, negativo dividido por positivo vai tender a menos infinito. Então, zerou o denominador e, além disso, um dos limites para cada um dos pontos deu mais ou menos infinito. Então, x igual a mais e menos 3 são assíntotas verticais. Letra C, f de x igual a raiz quadrada de x² mais 2, dividido por x menos 5. Primeiro, assíntota horizontal. Bom, aqui eu tenho que separar, limite ao x tender a mais infinito, porque eu tenho aqui uma raiz, né? Então, se for ao x tender a mais infinito, o que eu vou ter? Se eu dividir por x, aí eu vou colocar esse x dentro da raiz já aqui. Eu vou ficar com
raiz de 1 mais 2 sobre x quadrado. E no denominador, 1 menos 5 sobre x. Então, vai dar raiz de 1 aqui, porque esse termo vai para 0. E esse termo aqui também vai para 0. Então, vai ficar 1 positivo. Mas, se fosse o limite ao x tender a menos infinito, quando eu fizer essa divisão aqui por x e colocar dentro da raiz, eu vou ter que, na verdade, dividir por módulo de x, porque o x está tendendo a menos infinito. Então, o resultado será menos 1. Então, o y igual a mais ou menos 1 são assíntotas horizontais. E a assíntota vertical tem, pega o denominador igual a 0. X igual a 5, se o limite ao x tender a 5 der mais ou menos infinito. Bom, eu vou escolher aqui, por exemplo, 5 pela direita. Aqui vai dar 5 ao quadrado, 25, vai dar a raiz de 27, uma constante positiva. E aqui vai tender a 0 por valores positivos, né? Porque é um pouquinho maior do que 5. Então, mais dividido por mais vai dar mais infinito. Então, x igual a 5 é a assíntota vertical. Então, duas assíntotas horizontais e uma assíntota vertical. Letra D. Assíntota horizontal. Como agora é polinômio, eu posso tomar ao x tender a mais ou menos infinito. Posso tomar, então, a potência de maior grau no numerador e no denominador. Vou simplificar x quadrado e vai sobrar x. Limite de x ao x tender a mais infinito vai para mais infinito. E limite de x ao x tender a menos infinito vai para menos infinito. Significa que não existem assíntotas horizontais. Assíntota vertical tem? Tenho que pegar o denominador e igualar a 0. Aqui eu vou achar duas raízes, x igual a 2 e x igual a 3. Então, eu vou tomar o limite ao x tender a 2, por exemplo, pela direita. Quando eu encontro as raízes, eu poderia fatorar isso aqui como sendo x menos 2 vezes x menos 3, esse polinômio de grau 2 aqui, né? É a mesma coisa. Então, eu poderia reescrever o denominador dessa forma. Por quê? Quando eu substituir aqui o x por 2, eu vou ter 2 ao cubo mais 2, no numerador uma constante positiva. E no denominador, se eu tomar aqui um valor um pouquinho maior do que 2, esse termo aqui vai ficar positivo, mas esse aqui negativo. Então, isso aqui vai tender a 0, só que por valores negativos. Então, uma constante positiva dividido por um número que está tendendo a 0 negativo vai dar menos infinito. E limite ao x tender a 3. Agora eu vou escrever o denominador como sendo esse produto de fatores lineares. Vou tomar, por exemplo,
o 3 pela esquerda. Vou tomar um valor bem pertinho do 3, só que um pouquinho menor do que o 3. Então, aqui vai ficar 3 ao cubo 27, mais 3, vai dar uma constante positiva no numerador. E no denominador, um pouquinho menor do que 3, esse termo aqui vai ficar positivo, e esse aqui vai ficar negativo, menos 0, alguma coisinha. Então, esse termo aqui está tendendo a 0 também por valores menores do que 0. Então, uma constante positiva dividida por um número que está tendendo a 0 pela esquerda vai para menos infinito também. Então, x igual a 2 e x igual a 3 são assíntotas verticais. Horizontal não tem e temos duas assíntotas verticais. Letra E. Assíntota horizontal. Tem que tomar o limite dessa função ao x tender a mais ou menos infinito. Nesse caso, eu posso tomar a maior potência do x no numerador e no denominador. Vou simplificar aqui, vai sobrar 3x. Ao x tender a mais infinito, 3 vezes infinito vai para mais infinito. Ao x tender a menos infinito, vai dar menos infinito. Então, o resultado desse limite ou é mais infinito, no mais infinito, ou é menos infinito, no menos infinito. Então, não existem assíntotas horizontais. Assíntota vertical. Tenho que ver se o denominador tem zeros. Se eu fizer Bhaskara aqui, eu vou encontrar menos 2, mais ou menos, raiz de 4, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Vai ficar menos 2, mais ou menos, raiz de menos 4, que não existem raízes reais, porque é a raiz quadrada de um número negativo. Então, também não existem assíntotas verticais. Então, neste caso, não tem nem assíntota horizontal, nem vertical. Então, essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula.